Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os números racionais, tá? Sobre o roteiro 14. Então, o que são os números racionais? São todos os números que podem ser escritos na forma de fração, tá? Então, coloquei uma representação aqui de uma fração. Então, a fração P sobre Q, onde P e Q representam números, né? O P pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, lembrando que o conjunto dos números inteiros, ele vem aqui desde do infinito aqui negativo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, e vai até o infinito aqui, né? Então, são o número P. Pode ser qualquer número desse conjunto, então pode ser um número natural, né? 0, 1, 2, 3, 4. Ou eu posso pensar também que ele pode ser um número negativo, né? Mas ele pertence ao conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Já o Q, ele tem uma restrição. Ele também pertence ao conjunto dos números inteiros, com exceção do zero, tá? Então, eu tenho que o Q, ele tem que ser um número diferente de zero. Porque eu não posso ter uma fração onde eu vou dividir por zero, né? Já que uma fração representa uma divisão também. Então, se eu pensar, por exemplo, 2 dividido por zero, isso daqui não existe, né? Eu não posso escrever isso daqui. Se eu tenho dois, né, duas unidades ou duas coisas, eu tenho que dividir para alguém, para alguma coisa, né? Então, divisão por zero não existe, tá? Então, tem essa restrição ali, o valor do Q. Então, quais são esses números que a gente consegue escrever, então, na forma de fração, que são os números racionais, né? Então, coloquei aqui para vocês 3 situações, né? Então, quem são os números que eu consigo escrever na forma de fração? Os decimais exatos, né? Então, por exemplo, a fração 3/4, ela representa os 75 centésimos. Então, eu tenho um decimal exato, eu posso escrever numa forma de fração, tá? Eu tenho aqui menos 17 meios, que é igual a menos 8 inteiros e 5 décimos. Então, também consigo escrever na forma de fração, tá? Então, posso pegar a fração, transformar em decimal, ou pegar esse decimal e transformar em fração. Hoje, nós vamos falar basicamente da fração para decimal, né? Como transformar de uma fração num número decimal, mas a volta também eu consigo fazer, tá? Eu tenho os números naturais e os números inteiros. Então, percebam que o número 5 é um número natural. Eu consigo escrever como uma fração, 20 sobre 4. Ou, se eu pegar 20 e dividir por 4, vai dar 5. Então, tem uma fração que representa esse número natural. A mesma coisa aqui. Menos 10 é um número inteiro, né? Olha o sinal negativo. O 5 também é natural inteiro. Esqueci de mencionar isso. Agora, o menos 10, eu posso pegar menos 100 e dividir por 10. Essa é uma das frações que representam menos 10. Poderia ter colocado também menos 220 avos, porque 200 dividido por 20 vai dar 10, então fica menos 10. Então, eu tenho infinitas frações para representar o menos 10. Poderia ter colocado menos 20 dividido por 2, ou menos 20 meios, né? Então, eu tenho infinitas frações que vão representar esse número, tá? E eu tenho também o caso das dízimas periódicas, tá? Então, o que são essas dízimas periódicas? São decimais infinitos e periódicos. Eu tenho uma repetição, né? Então, a fração 15 nonos, eu tenho essa dízima periódica, 1,666. Isso porque, se eu pegar o 15 e dividir por 9, essa divisão, ela não tem fim, né? 15 dividido por 9 dá 1, vezes 9, 9. Aí, 15 tira 9, dá 6. Não tenho para abaixar, vírgula 0. 60 dividido por 9 dá 6, porque 9 vezes 6, 54. Ó, vai sobrar 6 de novo. Já tem a vírgula, 0 de novo. Então, 6 aqui, 9 vezes 6, 54. Então, eu consigo fazer isso infinitamente. Porque sempre sobra 6, sempre coloco 0, sempre vai 6 aqui na chave, para dar 54 e sobrar 6 de novo. Então, como ele está repetindo, eu tenho uma dízima periódica.
Então, tem as frações que representam também essas dízimas periódicas, no mesmo caso aqui, tá? Então, essa fração representa essa dízima. Então, as dízimas periódicas podem ser escritas como fração e são números racionais. Então, tem essas três situações de números racionais: decimais exatos, os números naturais e inteiros e as dízimas periódicas. Então, agora a gente vai fazer algumas atividades para falar um pouquinho mais sobre esses três tipos de números que são números racionais. Na atividade 1, pede para escrever as frações dadas na forma de um decimal exato. Então, se eu tenho uma fração e quero transformar ela num decimal exato, eu tenho que fazer a divisão entre o numerador e o denominador. Então, 13 quartos é 13 dividido por 4. 13 dá para dividir por 4, vai dar 3 vezes 4, 12, sobra 1, né? Porque 13 tirou 12, sobra 1. Não tem para baixar? Então, vírgula, 0. 10 dividido por 4 dá 2, vezes 4, 8, vai sobrar 2 aqui. Aí, essa vírgula eu posso pôr um zero de cada vez. Eu já usei um zero aqui, posso pôr um zero aqui. Então, 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, 5 vezes 4, 20, zerou. Então, o meu decimal exato, eu faço a divisão, a conta dá 0. Mas o resultado é um número decimal. Então, eu tenho 3 inteiros e 25 centésimos. Letra B é a mesma coisa. Percebam que a fração está negativa, então significa que o meu resultado também vai ser negativo. E eu vou pegar 23 e dividir por 2. Então, vou fazer a conta 23 dividido por 2. 2 dá para dividir por 2, que vai dar 1. 2 tirou 2, 0, abaixou o 3. 3 na tabuada do 2, o mais próximo é o 1. 1 vezes 2, 2. 3 tirou 2, 1. Agora, eu não tenho para baixar, então vou pôr até contra cor de caneta aqui para identificar bem, ó, não tem aqui. Então, vírgula, 0. 10 dividido por 2, 5. Vezes 2, 10, zerou a conta. Então, a conta tem fim. Decimal exato, 11 inteiros e 5 décimos. Então, a atividade 1 tem a letra C e D, mas eu não vou fazer aqui, vou deixar para vocês. Questão 2. Então, escreva as frações abaixo na forma de um decimal infinito e periódico. Então, se eu sei que o decimal é infinito e periódico, eu sei que essa conta não vai ter fim, né? Então, eu vou começar, a partir do momento que eu percebo que vai ter uma repetição, eu paro a conta, tá? E decimal infinito e periódico nada mais é do que uma dízima periódica, tá? Então, eu posso falar dízima periódica ou decimal infinito e periódico. Então, é o mesmo procedimento que a gente fez na atividade 1. Então, tem a fração 2 terços, quero transformar num decimal, então, vou dividir 2 por 3. O 2 não dá para dividir por 3, porque ele é menor. Quando não dá, então, 0, para poder pôr um 0 aqui. Agora, 20 dá para dividir por 3, 6 vezes 3, 18. 20 tira 18, 2, né? Porque dá para emprestar aqui, ó. 10 tira 8, 2. 1 tira 1, 0. Agora, percebam que sobrou 2. Eu já tenho a vírgula, então posso pôr um 0 aqui de cada vez. Mas deu 20 de novo, então 6 de novo. 6 vezes 3, 18. Então, já percebam que 20 tira 2, 18 vai dar 2, vai ficar repetindo. Então, já percebi essa repetição. Então, sei que aqui é infinito. Então, tem uma dízima periódica onde o 6 vai ficar se repetindo. Então, eu tenho 0,666 aqui infinitas vezes, o 6. A B é a mesma coisa, tem a fração 12 nonos. Então, vou dividir 12 por 9. Então, sempre o denominador que vai na chave. 12 dá para dividir por 9. 1 vezes 9, 9. Aí, 12 tirou 9, 3. Não tenho para baixar. Vírgula aqui, 0 aqui. 30 dividido por 9 vai dar 3, porque 9 vezes 3 vai dar 27.
30 tira 27. Então, 10 tirou 7, 3. 2 tirou 2, 0. Percebam que vai dar 30 aqui de novo, porque eu tenho a vírgula, vou pôr 0 aqui, ó. Tinha dado 30 aqui, deu 30 aqui. Então, já vai repetir. Aqui, 9 vezes 3, 27, aí sobra 3 de novo. Então, já percebo uma repetição. Então, tem uma dízima periódica, onde o 3 está se repetindo, tá? Na atividade 3, é basicamente a mesma coisa, só que agora eu quero o número natural que cada fração representa. Então, eu vou ter 42 sextos, então, vou dividir o 42 por 6. Eu vou pensar que número vezes 6 dá 42. Então, 7 vezes 6, 42. Então, meu número natural aqui é o 7. E aqui, 60 quintos, então, 60 dividido por 5. O 6 dá para dividir por 5, dá 1. 1 vezes 5, 5, sobrou 1. Abaixou 0. 10 dividido por 5, 2. Então, zerou a conta. 12 é o meu número natural. Então, nessas 3 atividades, foi só para reforçar, tá? Então, se eu tenho um número natural ou um número inteiro, não veio aqui no exercício, mas poderia ser, né? Se eu tivesse um sinal de menos. Então, se eu tenho um número natural, se eu tenho um decimal infinito e periódico, no caso, as dízimas periódicas, e se eu tenho também um decimal exato, todos esses números eu consigo escrever na forma de fração, tá? Porque eles são resultados de uma fração. E neste caso, se eu consigo escrever na forma de fração, todos esses números são números racionais, tá? Então, eu tenho um conjunto aí importante. Então, agora a gente vai para a questão 4. Dadas frações, podemos afirmar que são equivalentes a 1 e a 2, a 2 e a 3, a 3 e a 4 ou a 2 e a 4. Então, tem as 4 frações e eu tenho que ver qual dessas afirmações aqui é verdadeira. Então, uma maneira é pensar, né, por exemplo, a 1 e a 4. Eu sei que elas são equivalentes, porque a 4 é o dobro da 1. Se eu pensar 3 vezes 2 dá 6, 5 vezes 2 dá 10. Então, posso fazer essa verificação assim, tá? A outra maneira é usar a ideia de transformar essas frações em um número decimal para poder estar verificando, tá? Então, como a nossa ideia aqui é trabalhar também a divisão, então, vou transformar as frações em decimais. Então, 3 quintos, eu vou pegar 3 para dividir por 5. 3 não dá para dividir por 5, então, 0, 30 dividido por 5, 6. Então, 6 é 5, 30, zerou. Então, eu tenho 6 décimos para essa fração. Tá. Que é igual aqui. Aqui, ó, 8 décimos, eu já posso pôr direto. 6 décimos não é 0,6? Então, 8 décimos, 0,8. Ah, eu quero ter certeza, então divide 8 por 10. 8 não dá para dividir por 10, então 0,0. 80 dividido por 10, 8. Então, percebam que a leitura correta dos números decimais facilita até a transformação de fração para decimal. Para a terceira fração, eu tenho 15 e 25 avos, então vou dividir o 15 por 25. 15 não dá para dividir por 25, então 0,0. Ficou 150 por dividir por 25. Então, quantas vezes o 25 vai caber dentro dos 50? Então, 6 vezes 25, 150, zerou. Então, tenho 6 décimos aqui também. E a quarta fração, 6 décimos, então, 0,6, que é os 6 décimos. Então, eu posso falar que a 1, a 3 e a 4 são equivalentes, só 2 que não. Então, a única alternativa aqui que não tem o item 2 é o item C, tá? Então, a 3 e a 4 são frações equivalentes, tá? Esse roteiro era isso, espero ter ajudado e até um próximo vídeo.